amigas, vamos para mais um vídeo. Amigas, já peço perdão aqui pelo áudio, vocês já sabem que eu moro em sítio, né? Barulho de cachorro, barulho de cigarro, barulho de passarinho, tudo aqui, né? Gente, esse vídeo de hoje é uma super produção de muitas unhas que eu fiz para um evento, tá? O evento foi um evento de aquecimento para quem vai para o show do XG no final de abril. Se você está vendo esse vídeo no futuro, o show já passou, mas enquanto eu posto esse vídeo no dia de hoje, o show ainda não chegou, tá bom? Então ainda falta um mês e aí 3 ou 4 dias pro show. Então, enfim, eu só tinha 2 suportes, gente, cada suporte para 10 unhas, porque geralmente eu faço um pedido de cada vez. Mas esse não foi um pedido personalizado, tá? De unha personalizada, e sim sets à pronta entrega. Qual a diferença? Sets personalizados são 10 unhas para pessoa. Sets à pronta entrega vão cerca de 20 a 24 unhas, porque são 12 tamanhos diferentes de unhas para ter certeza de que algum vai caber na mão da pessoa, tá? Então, a pessoa só disse assim: amiga, faça quantas unhas você conseguir para levar para o evento. Então, foi isso. O foco dos sets eram sets de Stray Kids e XG, porque o show do Stray Kids está chegando e do XG também, então não quis fazer unhas de outros grupos também, e foi o que me pediram também. Para agilizar o processo de esmaltação, gente, eu usei airbrush. Eu vou confessar que eu não uso airbrush no dia a dia, eu não acho tão prático, principalmente para mim que atendo mais em mesa do que faço person. Ultimamente eu tenho mais cliente presencial do que online, então acaba não compensando, digamos assim, mas aqui, gente, eu vou dizer que foi uma mão na roda, tá? Mas vamos para a produção das unhas, porque o vídeo é longo e acontece muita coisa, tem muita coisa para falar, e eu adoro falar. Minha ideia era produzir 6 sets de Stray Kids e 6 do XG. Então, o que é que eu fiz? Eram 3 sets, cada um com 24 unhas, como vocês podem ver. O da esquerda, a fileira da esquerda, a fileira do meio e a fileira da direita, tá? Cada fileira dessas é um set, não é cada linhazinha. Cada linhazinha tem 5 unhas, mas cada fileira dessa, cada grupo tem um set. Eu fui fazendo sempre da maior para menor. Lixando da maior para menor, fazendo a preparação da unha, esmaltação com airbrush, depois a aplicação. Aqui eu tô fazendo a aplicação de película dos símbolos do grupo do XG, né? Cada membro tem um símbolo, se não me engano, do álbum Wave. Não são grupos que eu acompanho, o Stray Kids e o XG, mas conheço algumas músicas. E pedi ajuda a alguns amigos que acompanham e que inclusive vão para os shows. Então pedi para elas me ajudarem um pouco com ideias de sets, com inspirações, referências e coisas do tipo, tá? E eu fui fazendo assim, eu quis fazer esses 3 sets do XG já juntos, os 3 com uso de película, mas gente, eu acabei tendo muito problema, desaprendi a usar película, porque eu não faço mais dessa película de água, né? No meu site hoje não é dessa, é com uma folha específica para película. Inclusive, acabei de lançar o meu curso de película, se você tem interesse, me chame lá na Rede Vizinha, que ele já está disponível, tá? Então, não estava dando certo, não sei porquê, gente. Não sei porquê, não sei explicar. Mas algumas desbotaram, outras não estavam saindo. Foi muito dor de cabeça que eu tive, gente. Um negócio que era para adiantar a minha vida acabou me atrasando e eu levei mais tempo do que eu gostaria. Para fazer 3 sets assim, pintados à mão, eu levo cerca de 2 horas, 2 horas e meia, né? Mas esses com aplicação de charme, pra mim demora muito mais. Eu sou muito mais acostumada a pintar à mão, então sai muito mais rápido. Eu acabei pulando uma parte, gente, porque eu precisei do meu celular para resolver alguma coisa e acabei não gravando essa parte, mas aqui eu já estava finalizando esse primeiro set. Eu coloquei os símbolos, né, das meninas e depois vim com a mesma airbrush, com um esmalte preto para fazer esses efeitos manchados na unha e aplicação de muito charme prata. Nossa, tô com sono. Desculpa, gente. E aplicação de muito charme prata, tá? Porque é da referência mesmo do grupo. E aí depois coloquei muito charme, vim cortando as esponjinhas pra fazer um outro set degradê. Não sei como explicar bem pra vocês, mas um efeito... Não é degradê, desculpa a palavra. É tie-dye, efeito tie-dye meio hippie. Eu vi algumas fotos de referência delas que o negócio é assim...
tudo bem colorido, sabe, bem vibrante, com detalhes em prata. Então esse foi o meu foco fazendo esse outro set. Eu fiz diferente dos outros dois, porque, como eu disse, eu já estava estressada das películas. Então eu vou fazer um set diferente. É bom que eu queria que todos os sets fossem diferentes, pra ninguém ficar com a unha igual, tá? Então esse daí eu decidi fazer tie-dye. Então fui colocando pingos de esmalte ali e fazendo a aplicação. Eu usei laranja, rosa, amarelo, verde, lilás e depois eu coloquei um azul. Mas não sei se eu gravei ou não, mas depois eu coloquei um azul também. E para não ter que ficar colocando e tirando da cabine toda hora, eu fazia uma camada fina da cor, esfumava com a esponjinha e já vinha com a lanterna dando um choque muito rápido, só para o esmalte não ficar escorrendo pela unha e nem misturar muito também com a próxima cor, porque eu não queria que misturasse em si para não virar uma gororoba, né? Depois que eu fiz tudo isso, aí sim eu coloquei na cabine, tá? Aí fiz tudo isso, eu ia pintar, mas desisti de pintar o prata por cima, decidi primeiro passar o Top Coat Matte, porque eu queria que o prata em cima ficasse brilhante e o fundo fosco, o fundo tie-dye fosco. Então eu passei Top Coat Matte nessas unhas, depois eu misturei Top Coat com o esmalte prata e vim fazendo. Nas unhas maiores, tamanho 0 a 2, eu escrevi XG, no efeito meio metal derretido, e nas outras eu vim fazendo tipo desenhos, a gente chama de tribal, né? Tribal cyber. Aí a gente foi fazendo nesse estilo. A gente foi fazendo, é ótimo. Eu fui fazendo nesse estilo, tudo da minha cabeça mesmo, gente. E eu vou dizer pra vocês, esse daí deve ter sido o set mais rápido que eu já fiz. Como eu já falei aqui, pra mim, a aplicação de charme em unhas leva muito mais tempo do que pintura. Muito mais. Eu não sei se é prática, se é porque eu gosto mais de pintar mesmo. Porém, os sets que eu pintei à mão, eu levei, sei lá, esse set tie-dye, eu levei no máximo 30 minutos pra fazer 24 unhas. Já os outros, que teve muita aplicação de charme, nossa, eu demorei demais, gente. Demais mesmo, foi um saco. Então depois finalizei aquelas 3 unhas do XG e depois vim fazendo essas. Aqui eu tô com airbrush fazendo um enxumado, gente. Eu nem sei que cor eu coloquei, acredito que cinza. Aqui eu tô passando Top Coat Matte na unha. Ah, sim, eu tinha passado gel base, passei pó sereia, depois eu vim com airbrush fazendo um efeito manchado com a cor cinza e passei Top Coat Matte e depois eu vim fazendo também desenho tribal nesse estilo cyber prata também. A minha ideia realmente dessa unha era deixar ela bem transparente mesmo, para dar para ver a unha por baixo e ficar esse efeito brilhante e tudo. E eu gostei demais, essa foi uma das minhas favoritas e mais uma vez, muito rápida de fazer, gente, muito rápida. Quando dava algum nó na cabeça, eu pesquisava algumas referências de desenhos assim tribais na unha, para não ficar, realmente não ficar nada, nenhuma das unhas ficar igual. Eu queria que cada set fosse único, para você comprar e ter a certeza que você vai chegar no show e não vai encontrar uma gêmea de unha, sabe? Gêmea de roupa pode acontecer, mas gêmea de unha, muito raro, né? Então eu vim fazendo essa mesma mistura, top coat e esmalte de acabamento prata e fazendo o design nesse set. Esse set eu fiz ele sozinho porque todos os sets, dos 12 sets, 10 eu fiz almond média, que é a que todo mundo gosta. E eu acredito que eu só fiz 2 sets estileto e pro show do XG mesmo, porque eu acredito que combina mais com a estética. Porém, só fiz 2 porque eu sinto que nem todo mundo gosta muito de estileto, não acha tão prático. E aí eu já vim tirando da basezinha, fazendo a finalização no lixamento e colocando no cartãozinho e colocando no envelope. Eu fiz isso em todos os sets para ficar mais fácil. Vim colocando de novo mais uma unha estileto, porque não coloquei na outra basezinha, porque ia ficar muito solto, todos separados e não estava me ajudando em nada. Então coloquei nessa base que eu sempre uso mesmo, não na de prego, né, que foi um quebra-galho, e sim nessa outra. Vim fazendo o trabalho com a airbrush, a esmaltação cinza, né, para aproveitar que a airbrush já estava cheia. Depois eu fiz uma mistura de esmalte branco para colocar, para fazer um degradê entre o cinza e o branco. Já digo aqui que foi uma péssima ideia, porque o cinza é uma cor clara e o branco também, então o esfumado não ficou tão bom quanto eu gostaria, infelizmente. No final deu tudo certo, gente. Deu pra ver sim o degradê do branco e cinza, mas ficou mais delicado, tá? Essa daí eu também ia fazer ela, se não me engano, mate, mas eu desisti. Eu desisti de última hora de fazer mate. Podem ver que eu tô passando Top Coat Mate. Esse daí é o da KS,
que eu testei, gosto muito dele, ele é muito bom, mas acabei desistindo porque como eu já tinha feito outro mate, o tie-dye, já era mate, e a outra estileto também era mate, no final eu acabei fazendo um acabamento normal, brilhante mesmo. E também para não ficar igual ao outro, eu não fiz os desenhos tribais, nem no mesmo estilo do outro set, que foi prata, nem na mesma cor, porque esse aí o tribal tá sendo preto, e nem no mesmo estilo. Aqui já foi um estilo totalmente diferente. Tudo a mão livre também. O pincel que eu tô usando é o pincel de um kit que eu comprei no AliExpress, mas ele é de 9 milímetros, quase que não sai. De 9 milímetros, caso alguém queira saber. Eu geralmente vario entre o de 9 milímetros e o de 12 para unhas grandes assim, unhas menores, o de 9 ou de 6. Eu gosto do de 9 porque para mim ele é bem versátil. Então, geralmente para nail art nos vídeos aqui, vocês vão ver usando ele ou o B3 da Blue, tá? Aí, finalizei o primeiro dia. No segundo dia, que já podem ver que eu estou de luva, né? Com outra luva. Mas é o mesmo pincel, finalizando o mesmo set que ficou na minha mesa me esperando. E vim finalizando ele também mais uma vez. O esmalte preto, esse daí é o da Real Love, de uma linha camada única. Não sei, acho que é Diamond, alguma coisa assim. Sei que ele promete ser camada única e misturei ele com o preto da Dafu, que eu não gosto muito por não ter muito pigmento, mas estou usando até acabar. Então, vim fazendo o tribal, finalizei o tribal da unha toda, desse set, e depois finalizei com top coat normal mesmo. Ia fazer top coat mate, gente, mas realmente eu não queria que ficasse igual ao outro. Já não basta ser estileto e cinza. Se fosse mate também, ai, ia ficar idêntico. Não gostei, me estressei. Aí sequei rapidamente com a lanterna e depois fui na cabine, tirei da cabine, top coat normal, brilhante mesmo. Finalizei, coloquei na cabine 120 segundos para secar, né? E depois venho fazendo lixamento, já colocando no card e no envelope. Gente, eu acredito que eu não mostrei o envelope no vídeo, mas eu coloquei no envelope com fecho ziplock e dentro ia eita gagueira! Ia um mini envelope, um saquinho transparente holográfico com o kit de aplicação e por cima o card, né? Então o kit ficava por baixo, mas tudo dentro de um envelope maior. E eu gostei demais, tá? E aí, gente, eu não vou mentir pra vocês, eu tive um bloqueio criativo durante essa produção. São muitas unhas pra fazer, gente. Uma coisa é você ter uma ideia do zero para um set ou outro, porque geralmente as clientes já mandam uma foto de inspiração mais ou menos do que elas querem e você pega aquilo e faz as alterações para ficar com o seu toque, né, basicamente. Mas você produzir mais de 10 sets da sua cabeça e cada set não são 10 unhas, cada set tem 24 unhas. Então, é muita coisa que você tem que tirar da sua cabeça assim e isso, nossa, me deixou com enxaqueca. Eu juro pra vocês, me deixou com enxaqueca. Aí já era o dia que eu tinha que entregar, tá? Eu tive só 2 dias pra fazer o máximo de sets possíveis. Então vocês viram já o primeiro dia, que já é o segundo dia, que eu tô com essa luva rosa. E, gente, aqui eu pensei em fazer o dos Stray Kids. Eu não gravei todos os sets, tá, gente? Porque só de gravação foi mais de 3 horas de vídeo. Não tinha condição, gente. Não tinha condição, de verdade. Ia ser mais de 20 horas de gravação para eu editar e ainda por cima de forma que não ficasse acelerada. Seria impossível. E meus cachorros fazendo a festa aqui. Parou a festa dos cachorros. Então vamos lá, terminando o vídeo. Aí, aqui já estava quase na hora, gente, de entregar. Eu preparei 3 sets e a ideia era fazer, se não me engano, 3 sets do XG e 3 do Stray Kids. Acabou que eu fiz um do XG, que é esse que eu tô fazendo. Esse daí, gente, todo colorido, são só esmaltes que brilham no escuro. Caso alguém queira saber quais são, esses daí são de uma coleção da Liriol, que brilha no escuro mesmo. Só prestem atenção ao comprar, gente, esmaltes assim, porque existe diferença entre o que brilha no escuro, o que brilha na luz negra, tá bom? E o que é refletivo também. São muitos tipos de esmalte, então tenha certeza de comprar que brilha no escuro, por favor. E aqui eu tava fazendo do Stray Kids. Era pra fazer um do XG e 2 do Stray Kids, gente. Mas realmente eu só tinha mais, tipo, 2 horas, se muito, antes de pedir a moto para entregar as unhas para a menina que ia levar minhas unhas pro evento. E aí eu pensei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu faço 3 sets feios, ou porque nesse pouco tempo não ia ficar tão bom quanto eu posso entregar. Ou eu faço 2 sets bons e numa boa qualidade. Então eu fui fazendo os 2 ao mesmo tempo. Enquanto um secar na cabine, eu fui fazendo o outro.
Esse do Stray Kids, minha ideia era fazer branco com um efeito aura vermelho, mas não deu certo porque eu achei feio. No final pintei todo de vermelho e fiz um efeito aura meio preto. Aqui eu tô misturando o top coat com algumas cores de esmalte para fazer um efeito 3D. Os esmaltes, esse que brilha no escuro, já estão finalizados com top coat, então por cima misturei top coat com esmalte e vim fazendo essa mistura. Comecei com o branco para fazer esse efeito 3D por cima dessas cores. Podem ver que toda hora eu vou revezando, e ali eu tenho uma lanterna de mesa, tá? E eu uso ela para fazer, quando eu quero fazer unhas assim. Honestamente eu não gosto muito dela, só uso porque comprei, e eu prefiro mesmo a lanterna de mão, mas ela tá ali, então eu tô usando até ela estragar. Então eu ia fazendo assim, colocando o efeito 3D e já colocando embaixo da lanterna para ele não derreter na unha, sabe? E eu sempre faço cor por cor. Se fosse fazer dedo por dedo, gente, eu levaria muito tempo. Então fui fazendo o amarelo até acabar, depois o vermelho, o branco, agora eu tô fazendo a laranja. Acabou o laranja, eu vim pro outro, que é um rosa cintilante, mas no vídeo parece vermelho, mas não é. Que é um esmalte muito lindo da DZ. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tudo de uma vez. Aí, como já era top coat, já estava finalizado, acabou, já limpei tudo, já vim fazendo o do Stray Kids, que era o último para finalizar, né? Como eu disse para vocês, era para ser branco, depois meti vermelho, depois eu não tava gostando. E aí, enfim, fui procurar algumas referências de set Stray Kids, porque eu já tava sem ideia, já estava cansada, tava fazendo unha desde as 7 da manhã e já eram 7 da noite. Então, já tava desgastada. Então eu fui pesquisar algumas referências no Pinterest de algo que fosse rápido para eu fazer, mas que ainda remetesse ao grupo, tá? Mas sem o nome do grupo mesmo. Então eu decidi usar esse esmalte prata para Line Art. Esse daí, se não me engano, ele é da Lirió, tá? Ele é muito bonito, só que ele é um prata, ele não é prata líquido, ele é um prata mais glitterizado. Não sei se dá para vocês entenderem dessa forma, mas ele é um prata mais glitterizado. Mas eu gosto dele porque ele é bem pigmentado, então ficou bem bonito. E vim fazendo os desenhos tribais primeiro, nesse set também. Tudo vermelho, prata e preto, gente, os Stray Kids. Porque, pelo visto, são as cores desse show. Porque todo mundo só pediu set dessa cor por aqui. Depois eu venho com esse preto da Real Love. Francamente, eu não gosto dele. É um dinheiro mal gasto. Ele não é pigmentado. Ele é péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Tô usando pra quê? Pra acabar também, gente. Faz quase um ano que eu tenho ele, mas eu tenho tanta raiva que eu não uso. E quando uso, tenho raiva, tenho mais raiva ainda. Mas também não vou jogar fora, porque meu dinheiro não é capim. Então, enfim, vim fazendo com o preto detalhes de estrela. Vim desenhando estrelas em preto. Estrelas de vários formatos, de vários tamanhos. No final do vídeo vai estar aqui mostrando os sets com um pouco mais de detalhe para vocês, mas eu vim fazendo estrelas pretas basicamente, e depois coloquei um pouco do esmalte nessa paleta e com o boleador, a ponta mais fina, vim fazendo alguns pontinhos pretos também para complementar as estrelas e o desenho tribal. Finalizei com top coat. Aqui, esse que eu tô usando é o da Feng, mas varia muito, gente, porque eu tenho uns 5 top coat na minha mesa, então eu pego o primeiro que aparecer, tá? Mas eu tô gostando do da Feng. Não gostava porque ele era muito grosso, mas agora eu gosto. No final do vídeo vai estar aqui os sets. Não vou mentir, essa produção foi bem cansativa, gente. Foram muitos sets em basicamente 24 horas. Eu ainda tive um pouco de ajuda, mas enfim, embalei também alguns cartões de visita que a pessoa pediu pra levar também juntos. Se você vai pro show do XG, daqui pra lá você ainda pode encontrar minhas unhas por São Paulo, gente. Se você vai pro show do aquecimento, os eventos de aquecimento pré-show do XG, minhas unhas também estarão lá. Então adquiram as minhas unhas, por favor, para me ajudar. Se você é de Recife ou se você não é de Recife e quer fazer unhas comigo, quer pressão, manda mensagem no direct do Insta, façam unhas comigo. Façam pedidos comigo, gente. E se você quer fazer unha presencial comigo, eu sou nail designer em Recife. Então, se você é de Recife, região metropolitana, e tá querendo fazer unhas nesse estilo, venha fazer unha comigo, marque seu horário no direct do Insta também, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais, gente. Muito obrigada a quem já está inscrito aqui no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo super acelerado. Um beijo pra vocês e até a próxima.